Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao 10º capítulo dessa playlist, a playlist onde a gente fala sobre o livro Autocompaixão, da autora Christine Neff. Hoje eu trouxe até um roteirozinho aqui para me ajudar, porque são bastante pontos nesse capítulo, e o 10º capítulo é intitulado Pais Autocompassivos. Vou começar com uma citação que eu achei bem interessante, e aí vocês vão entender ao longo da explicação por que eu trouxe a citação. Nossas ações educam muito mais que as nossas palavras, né? Abre e fecha aspas, essa foi a citação de Joseph Clinton na introdução de Teaching Children to Love. Esse livro, ele não tem tradução, pelo que eu pesquisei, pode ser que se pesquise mais tenha tradução, mas é um livro que eu acho que tem algumas atividades ali para vocês fazerem com crianças. E aí eu posso linkar ele aqui embaixo na descrição do vídeo. Vamos lá. A autocompaixão, a autora defende que ela é uma ferramenta essencial para lidar com os percalços da maternidade. Porque como eu já citei em algum outro vídeo, não lembro agora se foi no vídeo resumão ou no vídeo até de capítulos anteriores, que a missão de ser mãe ou pai é muito difícil, né? Criar um ser humano, formar um ser humano é extremamente difícil e demanda ali, especialmente em algumas fases. Então tem o percalço da criança, do bebê, e depois da adolescência e por aí vai. E aí a autocompaixão ajuda nesse processo de, por meio da ação, você ensinar aos seus filhos que é normal errar, né? Ajuda a naturalizar. E aí você começa a se perceber, começa a mudar o seu diálogo, a forma como você conduz esse diálogo consigo mesmo. E aí um exemplo de uma situação no livro. Quando você tá com seus filhos, vai fazer um passeio e de repente você esqueceu de colocar gasolina no carro, não tinha, né? Já foi o combustível da reserva. E você fica aflito. Ao invés de você se criticar e falar, nossa, como eu sou desorganizado, não aceito o que está acontecendo, porque tem pessoas que têm uma reação ali, principalmente as pessoas extremamente críticas, não aceitam errar, ficam muito bravas consigo mesma. Ao invés de você fazer esse diálogo, né, de forma ruim, ela pede para que você reflita ali e por meio da ação ensine seu filho que é normal errar. Poxa, que pena, esqueci de colocar gasolina, mas tudo bem, acontece, todo mundo esquece. E aí você procuraria a melhor solução dentro do seu contexto, tá? Eu vou dar uma olhada aqui nos pontos pra gente começar a discorrer. E é isso que eu falei, né? A prática da autocompaixão, você praticando, fazendo ali os exercícios, ampliando pra tua vida, vai te auxiliar muito na maternidade. Inclusive, acolher aí as dificuldades de ser mãe e pai, né? Desse papel tão difícil. Aí ela propõe um primeiro exercício que é bem interessante, que é o seguinte, dentro da maternidade, se você é mãe ou pai, enfim, você vai pensar ali o que te deixa triste, pode ser algum erro, algum ponto que você julga aí que você falha, gente, muito importante, eu vou abrir um parênteses aqui, não é receita de bolo, né? Isso vai ser de forma muito individual, e aí ela propõe esse exercício de uma forma mais ampla e você vai refletir sobre o que encaixa na sua realidade. Então, o primeiro ponto, pensa em algo que te deixa triste. Aí o segundo, faça as pazes com o seu filho ou com a sua filha. Enfim, entenda ali qual ponto você acha que pode melhorar, faça as pazes, tenha esse diálogo aí com seu filho ou com a sua filha. O terceiro, analise ali o que desencadeia esse episódio. Se for um episódio que se repete todas as vezes, algum ponto ali que você e seu filho têm algum desentendimento, ou que seu filho às vezes não sabe lidar com as emoções, entenda faça uma análise do cenário, o que desencadeia. Gente, isso só lembrando aqui que é uma proposta de exercício feita pela autora, tá bom? E aí o quarto, ela enfatiza a importância do que a gente comentou no capítulo anterior. Então, pratique o autocuidado. Sempre aí que você tiver a oportunidade, estabeleça uma rotina de autocuidado. Recarregue as baterias para que você esteja aí com energia para lidar com essa grande missão que é ser mãe ou ser pai, enfim. Então, é o primeiro exercício. Outro ponto, ela fala que a correção, né, o aprendizado por meio do diálogo ali que os pais vão passando para os filhos é importante. A autocompaixão, eu reforço muito e é o que a autora reforça. Ela aceita que errar é humano, mas a gente precisa olhar para as coisas, só que a gente vai olhar com um olhar carinhoso, com uma voz amável, acolhedora. E o que a autora coloca, que seu filho às vezes ali praticou um ato que não é tão legal, né? Fez
uma feiura, como o meu sobrinho que chama, de feiura. Fiz uma birra ou alguma coisa nesse sentido, a autora fala que a autocompaixão ajuda a gente a lembrar que é um estado, né? Não é aquilo que vai definir ele para sempre. É algo que aconteceu ali pontualmente, que precisa ser conversado com uma voz gentil e amável, mas que a gente precisa focar ali na ação, não é isso que vai definir a pessoa, tá? E um outro ponto aqui que eu tô olhando os resuminhos que eu coloquei, ela fala que é muito importante sempre validar os sentimentos. Ela coloca que os pequenos têm bastante dificuldade para lidar com as emoções. Vamos colocar aqui um outro parênteses também. Nós adultos, muitas das vezes, não sabemos lidar com as nossas emoções. E por isso que a gente vai para terapia, a gente lê muito livro de autoconhecimento, e a gente tá o tempo todo fazendo essa análise, entendendo o que desencadeou aquele comportamento, como que a gente pode melhorar. Gente, os pequenos é completamente diferente, porque até uma certa idade, agora eu não lembro, a gente não tem ali o córtex pré-frontal, que é uma parte associada à emoção e tudo mais. Eu não vou falar com nada de propriedade aqui, porque eu não sou da área, mas os pequenos, eles não têm essa parte também desenvolvida. E aí é uma tarefa bem difícil para as crianças lidarem com as emoções. Elas estão sentindo as emoções pela primeira vez, né? Lidando, discernindo, sabendo o que é isso, o que é aquilo. E é muito difícil para elas. Então, por isso que tem que ter esse momento de acolhimento, a correção ela é necessária, mas a autocompaixão vai ajudar até os pais, porque é difícil para todo mundo, né? A autora até frisa que é tão difícil para os pequenos quanto para os pais, assim, é uma missão difícil para ambos os lados, tá bom? E aí ela coloca aqui um exercício bem legal, que é um exercício tirado adaptado de um método de uma psicóloga clínica na Austrália, eu tô lendo aqui, chama Rebecca Coleman, não sei como pronuncia certo o sobrenome dela, mas ela chama de cantinho do carinho. Então, ao invés daquele tradicional cantinho do castigo, vai ser o cantinho do carinho. E aí, como é que vai funcionar? Quando tiver algum episódio aí de feiura, digamos assim, né? Algum episódio tenso, de conflito com o teu filho, você vai procurar ali um lugar neutro. E aí, num segundo momento, né, após selecionar esse lugar neutro, lembre-se de se dar a autocompaixão necessária, porque vai ser difícil para você também. Então, se der a autocompaixão necessária, consiga ler seus sentimentos e se acalmar. E aí você segue aí para essa prática de atividade. O terceiro ponto, a autora frisa que é sempre importante manter essa voz firme, que vai ser uma voz firme, porque você vai ensinar ali, você vai ajudar seu filho a lidar com os sentimentos, mas também vai corrigir, mas que seja gentil. Né? E por isso que é importante o passo 2, de primeiramente se acalmar para depois você conduzir a atividade. O quarto ponto aqui, esteja presente e observe. Então esteja ali no momento, por isso que é tão importante que você realmente tenha ali deixado as coisas fluírem, estar mais calma para que você observe, esteja presente, observe a reação do seu filho, enfim. E o 5 ajude a criança a descrever os sentimentos, como eu falei agora há pouco. Muitas das vezes são assim, vezes iniciais que a criança está tendo contato com aquele sentimento, às vezes não sabe nem descrever. Então é bacana que você ajude a criança ali a desvendar, analisar o que ela está sentindo, por que ela agiu de tal forma ou de outra. E aí é importante que você fale sobre os seus sentimentos também. A autora dá um exemplo no livro, mas eu não vou conseguir trazer com exatidão, claro, o que ela falou lá, mas só tentando aqui pra gente exemplificar. Ela fala assim, que quando você estiver conversando com seu filho, você fala, filho, esse comportamento seu, aí vai ser o comportamento, me deixa triste por conta disso, disso, disso. E aí você vai colocar ali os teus sentimentos frente àquela situação, tá bom? De novo, é muito individual, gente. Eu tô trazendo aqui a visão da autora sobre o tema, tá bom? E o sétimo, depois que você sentir ali que os ânimos se acalmaram, você vai seguir para a atividade de rotina, se você já estava ali numa rotina com a criança, ou você vai envolver ela em outra atividade, se for algum dia diferenciado, enfim. E vai seguir normalmente. E aí é esse exercício aqui, tirado do método dessa psicóloga clínica, que ela baseia o método ali em muitos princípios da autocompaixão.
para que os pais consigam ali nesses primeiros anos se dar a autocompaixão necessária e também ensinar a autocompaixão através das ações, tá bom? Então é bem legal, assim, no livro, esse capítulo ele é bem completo, ele traz muito exemplo, eu não consigo nem passar aqui pra vocês a grandiosidade de exemplos que traz para exemplificar cada conceito e tudo mais, mas é isso. E agora, o último ponto para a gente fechar esse capítulo é sobre a adolescência. A gente sabe que aí a adolescência é um momento delicado, né? Eu já fui adolescente, talvez você que esteja me assistindo aí também já foi, ou tá passando pela adolescência, enfim, não sei. Mas a autora coloca que a autocompaixão ela é uma ferramenta bem interessante, só que ela precisa estar ali clara, né? Se você for ensinar pro teu filho adolescente, você precisa explicar bem, definir o que é autocompaixão, porque não é uma autopiedade, não é uma autoindulgência, porque aquilo, a autocompaixão reconhece que todo ser humano vai errar, mas que a gente tem que entender o que faz sentido para um, não é o que faz sentido para outro, que a gente tem fortaleza, fraqueza, e que cabe aí a gente refletir para ver como a gente vai conduzir e melhorar de acordo com o contexto individual de cada pessoa, tá? Ela fala que tem um processo pelos quais acontece que os adolescentes passam que chama fábula. É aquele sentimento do, só eu passo por isso, sabe? Isso só acontece comigo. Porque até esse momento da adolescência não se teve oportunidade de criar relações mais estreitas, mais sólidas. Mas quando a gente vai transitando ali da adolescência para a fase adulta, né? Porque é um processo, a gente não acorda um dia adulto, né, o dia anterior é adolescente e no dia seguinte é um adulto, né? Assim que funciona, é um processo de amadurecimento. E até se vocês forem pesquisar depois cerebralmente falando, né, também é um processo aí conforme o amadurecimento. Enfim, e aí tem essa sensação do, isso só acontece comigo. Aí, porque não teve a oportunidade de estreitar a relação. Mas a autocompaixão é uma ferramenta bem interessante para colocar aí que todo mundo tem falha, tem coisa que você passa que outra pessoa já passou ou vai passar, sabe? Aquela coisa do não estamos sozinhos, né? Esse problema que você está passando, alguém pode ter passado, é óbvio que não exatamente da forma como você está passando, porque cada pessoa vai encarar de uma maneira, mas ali a situação, o contexto, a pessoa já passou. E aí gera a oportunidade de você entender ali o que faz sentido pra você, estreitar a relação e te ajudar a passar por essa fase, tá bom? Aí, resumindo, gente, é claro que eu trouxe tudo que a autora coloca nesse capítulo de forma bem simplificada, é um resumo, né, esse vídeo aqui. E é mais uma chamada aí pra vocês lerem o livro, porque esse capítulo ele tá muito rico. Eu não lembro se ela coloca alguma referência de algum livro que ela traz, mas a autora é mãe, então ela traz muitos exemplos e coloca também exemplos da vida dela que ela aplicou com o filho dela. Isso é interessante demais, acho que traz uma riqueza muito grande para o livro, porque ela fala com conhecimento de causa, né? E é isso, não se lembrem a visão da autora. Espero que você continue acompanhando aí, a gente tá chegando no fim desse livro, cara. Esse livro é sensacional, não tenho palavras, assim, gostei muito, consigo aplicar muita coisa na minha vida. Mas achei bem interessante aí conhecer, né? Eu acho que é bom sempre a gente estar conhecendo coisas diferentes. É isso, se gostou do vídeo, por favor se inscreva para o YouTube entender que esse conteúdo é interessante, continuar levando conteúdo para mais gente, dá um like aí, continua acompanhando para o próximo vídeo. Um beijo e até lá!